Olá, neste vídeo eu quero falar sobre a desigualdade triangular. A desigualdade triangular, o que fala é que para formar um triângulo, ou em um triângulo, a soma dos comprimentos de dois lados deve ser maior que o comprimento do terceiro. Então, tem uma experiência bem simples que a gente pode fazer com uma corda. Imagine uma corda de comprimento de A até D. E a gente divide essa corda em três partes iguais. E aí, posteriormente, você tenta formar com essas três partes, tenta formar um triângulo. Notem que dependendo dos cortes que você faça na corda, não vai ter jeito de você fechar o triângulo, formar o triângulo. Então, você tem que fazer cortes de tal forma que aconteça a desigualdade triangular. A soma de dois lados, são três equações, a soma de dois lados vai ter que ser sempre maior que o terceiro lado. Então, para conseguir de fato formar o triângulo, notem que aqui a gente vai tentando aleatoriamente e é difícil fechar o triângulo. Então, os comprimentos do lado de um triângulo não são números arbitrários. Existem certas restrições para os comprimentos dos lados de um triângulo. Resumindo, simplesmente a desigualdade triangular fala: se você quer ir do ponto A1 ao ponto B1, o caminho mais curto em um plano, estamos falando de geometria plana e euclidiana, é ir pelo segmento de linha reta entre eles. Se você desvia por outro ponto, este caminho daqui é mais longo que este caminho daqui. E com isso, a desigualdade triangular é uma ferramenta para achar mínimos, porque o caminho mais curto é o mínimo. Então, vamos ver como usar esse fato na solução do problema da Olimpíada Internacional de Matemática, e vou mostrar também como se usa isso na lei de reflexão da luz. Então, aqui eu tenho o diagrama que a gente usa tipicamente para a lei de reflexão da luz. Imaginem aqui que você tem um passarinho. Aqui a reta R significa a superfície da Terra, ou pode significar também um espelho. Mas vamos pensar que aqui no ponto C é o topo de uma árvore. E tem um passarinho. E aqui o ponto D é o topo de outra árvore. Então o passarinho tem que ir a pegar comida no chão, na superfície da Terra, sobre a reta R. E ele tem duas alternativas. Ele vai pelo caminho azul, de tal forma que aqui esta é a reta normal. Aqui o ângulo de incidência, o ângulo formado pelo raio azul e a normal é igual ao ângulo de reflexão, que é o ângulo formado pela normal e a saída do passarinho aqui. Esse é o caminho azul, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Essa é a lei de reflexão. Agora, a outra alternativa do passarinho é ir por outro caminho. Em lugar de chegar neste ponto, que é o que satisfaz a lei de reflexão da luz, ir por outro caminho. Qual dos dois caminhos vai ser mais curto? Esse é o que a gente quer resolver. Adiantando a resposta, o caminho mais curto é o caminho azul. Agora, por que isso é verdade? O procedimento para provar que isso é verdade é utilizar a desigualdade triangular. Então, o que a gente faz é faz a reflexão do ponto D em relação à reta R. Então, traçando uma perpendicular, a reta R que passa por D, e a mesma distância daqui deste ponto de encontro da perpendicular com a reta R, esta distância daqui, você reproduz embaixo, como um espelho. A imagem tem um espelho
A reta eje funciona como espelho. Vamos encontrar o ponto de linha. Com isso, a reta eje, qualquer ponto sobre a reta eje é equidista de D e de linha. Então, se você pegar este ponto, esta distância vai ser igual a esta distância. A mesma coisa acontece para o ponto F. O ponto F está em eje, F de é a mesma coisa que F de linha. Com isso, e qual é o efeito disso para a análise do nosso problema? Que aí entre os caminhos que estavam quebrados, um caminho quebrado e outro caminho aqui quebrado, em dois segmentos, a gente vai traduzir em segmentos de linha reta. Então, o caminho em azul, agora eu vou considerar que este é o caminho equivalente. E o caminho em vermelho, agora o caminho equivalente em dois segmentos quebrados. Qual dos dois caminhos é menor? O caminho menor é o caminho em azul. E como se demonstra isso? Pela desigualdade triangular. Aqui a gente tem o triângulo CF de linha. Aplicando a desigualdade triangular no triângulo CF de linha, tem que acontecer, como isso é um triângulo, tem que acontecer que C de linha é menor que a soma dos outros dois lados, que é o caminho em vermelho. Então, a lei da reflexão não é mais que uma aplicação da desigualdade triangular na geometria plana. E notem que aqui novamente o que permite a desigualdade triangular é encontrar a distância mínima. Em termos de física, quando existem meios de propagação da luz não homogêneos, o que se fala é que o tempo é mínimo. Então, o princípio de Fermat indica que a luz, a trajetória da luz em um meio, é de tal forma que o tempo do seu percurso entre dois pontos seja mínimo. Aqui é equivalente a falar de tempo mínimo ou distância mínima. Em termos geométricos, o que a gente vai utilizar é a distância mínima. Então é isso. Até no próximo vídeo a gente já vai resolver o problema da Olimpíada Internacional de Matemática. Até a próxima.